Olá, aqui é a professora Daiane e nessa aula nós vamos falar sobre entrada de dados complexa no URI. Aqui no URI. Legal. Então, esse daqui, sorte é ordenação, tá? Do inglês. Então, esse daqui fala assim: olha, receba 3 valores inteiros e ordene eles em ordem crescente. Beleza, aí no final você vai mostrar eles em ordem crescente, né? Beleza, legal. Então, vamos lá, no nosso VS Code, vamos resolver esse problema aqui. A gente tem que ler 3 números, né? Então, aqui eu vou ler o A, beleza, o B e o C. Ok. A parte nova está justamente na leitura dos dados. A gente vai trabalhar com uma leitura um pouquinho diferente agora. Eu não vou poder entrar no profundo dessa leitura, porque se trata de um conteúdo que está lá na frente. Mas para continuar usando a ferramenta do URI, a gente precisa meio que decorar como que faz esse início. Lá na frente, quando a gente estudar vetores, vocês vão ter todo o conteúdo sobre isso e entender o porquê que isso aqui é assim, tá? Eu lembro que quando eu comecei a estudar C++, C, né, como professor, ele falava assim, ó, gente, vocês têm que colocar aqui cerquilha, include, CDIO, abre, fecha, int, make, você só coloca, só copia, vai fazendo que lá na frente vocês vão entender o que é isso. Então aqui eu vou pedir para vocês fazerem a mesma coisa, tá? Então aqui, por que eu tô falando isso? Vocês observaram que, para a gente testar aqui o nosso programa, ó, eu rodo o programa, e ele pede 3 valores, né? Ah, o valor 5, 8 e 10, por exemplo. Tá vendo que eu informo esses valores um por linha? Perfeito. O que acontece? O Python lê um por linha. Ou melhor, o Python lê por linha. Ele sempre vai ler por linha. Então, isso aqui pressupõe que o usuário vai informar por linha. Ok? O que é informar por linha? Quer dizer que ele vai informar um valor, dá um enter, informar outro valor, dá um enter, informar outro valor, dá um enter. Por isso que nós temos isso aqui, ó. Um input numa linha, outro input na próxima linha, outro input na próxima linha do nosso código. Por quê? Significa que o usuário vai fazer a entrada de dados usando 3 linhas. Lá no URI, esse nosso programinha, como todos os outros que vocês vão ver daqui em diante, na maioria das vezes, ele não faz a entrada com 3 linhas. Ele não informa A, B e C usando 3 linhas. Ele usa uma linha só. Então, aqui, olha o nosso exemplo de entrada aqui. Eu tenho A, B e C numa linha só. Então, aqui o 7 é o A, o 21 é o B e o menos 14 é o C. Certo? E aí nós temos um problema, porque não vai funcionar usar esses 3 aqui. Se a gente colocar esses 3 inputs aqui, o Uri vai gritar, vai falar assim, ó, não tô entendendo o que você tá fazendo aí, minha filha. Por quê, gente? Porque ele vai pegar os 3 valores de A, B e C, ó, 7, 21 e menos 14, ele vai pegar nesse primeiro input aqui, ó. Os outros dois não vão servir de nada, porque não tem mais linha para ler os próximos, tá? Então, o que acontece aqui? Como que a gente vai fazer esse procedimento de entrada? Eu vou tirar essas outras 2 linhas, e ao invés de chamar A aqui, eu vou chamar de entrada. Entrada. Então, a entrada está sendo colocada, essa linha toda aqui, ó, vai ser colocada dentro da variável entrada. Professora, mas como assim? Eu não entendi. Até então, eu pegava uma variável e colocava um valorzinho nela. Agora, do nada, você está me falando que vai colocar 365 valores dentro de uma variável só? Veja só, lembra que a gente sempre fez esse cast aqui, essa conversão de tipo, a gente sempre fez ela. Por quê? Porque a gente pegava a nossa entrada bonitinha, que era um número só, a gente pegava ela e convertia para inteiro. Agora, a nossa entrada continua sendo uma string. Lembra que eu falei que a nossa entrada é um texto? Ela continua sendo um texto. E aí acontece que, ao invés de converter esse texto todo para um inteiro, não tem como. Não tem como agora a gente fazer assim, ah, então tá, eu vou pegar a minha entrada, coloco um int aqui, e automaticamente, magicamente, o programa vai converter e vai saber o que é A, o que é B, o que é C. Ele não faz isso. Não tem como fazer isso usando só o int. Então, aqui a gente vai ter que, em uma linha, ler a nossa entrada, que no nosso caso está numa linha inteira aqui, ler, e aí a gente precisa quebrar essa entrada em 3 para poder pegar o A, pegar o B e pegar o C. Eu não estou entendendo nada. Espera lá, você já vai entender. Vou deixar isso aqui para baixo, tudo comentado, tá? Para não nos atrapalhar. E vou deixar só o nosso input aqui. Então, olha só, vamos por partes. Vamos imprimir exatamente o que está sendo lido aqui, tá? De novo, eu vou dar um print a mais aqui. Aí, imprimir. Salvei. Eu vou rodar aqui o nosso programa. Vou rodar. E eu vou informar na entrada exatamente a entrada que está aqui no URI, tá? Olha só, 7,21 menos 14. E olha o que vai acontecer. Beleza, dei enter. O que acontece? O programa
pelo input, pegou os valores 7, 21 e 14 e jogou dentro da variável entrada. Essa variável agora ela tem um texto grandão, e dentro desse texto tem os números 7, 21 e 14. Não são números inteiros, é um texto isso aí. Beleza. E agora a gente precisa fazer um segundo passo, que é quebrar essa cadeia, né? Esse texto, que é uma cadeia de caracteres. A gente tem que quebrar isso. Como que a gente faz isso? Decoreba, tá? A gente vai usar uma função que se chama split. Tá? E vamos aqui de novo. Vamos imprimir antes. E o depois. Para vocês verem e acompanharem aqui. Olha lá. Opa, achei que ele estava copiado ainda. Copiar. Vou rodar e vou colar aqui aquela nossa entrada. Enter. Olha só o que acontece aqui. Antes, ele leu e armazenou dentro da variável entrada, que é essa linha aqui, ó, os valores 7, 21 e menos 14. Depois que a gente fez esse comando split, ele pegou a nossa variável entrada e quebrou ela. Então, em todo lugar que ele encontrou um espaço em branco aqui, ó, ele entendeu que era algo diferente. Ele pegou o 7, daí depois teve um espaço. Aí pegou o 21, ele entendeu que o 21 era outra coisa. Aí teve um espaço, ele entendeu que o menos 14 era outra coisa. Tudo bem? E aí, desse modo, agora, nós temos tudo separadinho. Nós temos o 7, o 21 e o menos 14. Não, acabou ainda. Professora, onde está o meu A, B e C? É aí que nós vamos chegar. Então, recebemos, fizemos o split. E aonde que está o nosso A, B e C? Nós só fizemos isso aqui, tá? Onde que ele está? O nosso A vai estar na primeira posição da entrada. E a primeira posição da entrada é a posição 0. O B vai estar na segunda posição, que é a posição 1. E a próxima, que é a posição 2. Então, a partir desse momento, alunos de programação, vocês não contam mais começando do 1. 1, 2, 3, 4. Agora vocês contam a partir do 0, tá? Porque dentro da computação, o 0 é sempre o primeiro. Tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5. O 0 é super importante na computação. Tem uma explicação por que começar do 0, porque é posicionamento de memória, de dado na memória, não vem ao caso aqui.